Atenção, pessoal, estamos com mais um episódio do nosso querido e amado Mais Patrimônio. Eu e o nosso querido Jobson Medeiros. Eu tava pensando uma coisa, ao invés de ser o Steve Jobs, eu pensei Job Show. Fica legal também, né? Tentei criar um canal com o nome Jobs, mas não deu muito certo não, cara. Não dá certo, né, cara? Porque esse nome ele é perigoso, Perigoso, é. dependendo do que você vai fazer. Sentido aí. Perigoso! Mas vamos lá. E aí a pessoa vai entrar lá e olhar, né? E, pô, vai procurando alguma coisa. Chega lá e me vê, pô, deu errado. Ou então vai pensar, tem público pra tudo. Galera, hoje todos os episódios nossos, eles são especiais. Ainda mais quando a gente traz um convidado aqui. E hoje trouxe um convidado aqui também, muito especial. Eu que encontro ele de vez em quando ali se exercitando, fazendo sua corridinha. Hoje de manhã, inclusive, encontrei com ele e falou, poxa, vou te encontrar 2 vezes. Eu falei, é isso mesmo, com a graça de Deus. Estamos aqui com o Geraldo Cavalcante, ele que é psicólogo, especialista em neurociência, se eu poderia falar assim, que tá fazendo Mestrando em neurociência. Mestrando em neurociência, que é algo que eu gosto muito dessa parte, né, do comportamento, a gente estudar essa relação do cérebro com o comportamento humano. E hoje a gente vai falar exatamente das questões também patrimoniais, que como a gente pode melhorar cada vez mais a nossa mentalidade para que a gente consiga construir mais patrimônio. Geraldo, muito obrigado aí pela sua presença e também por ter aceitado o meu convite, né, de estar aqui. E já vou te entregar uma primeira pergunta. Seria a nossa mentalidade o nosso maior patrimônio? Muito obrigado. Obrigado. É um prazer estar aqui com vocês, tá? Estou à disposição. Sempre é uma honra quando me convidam para um podcast, para a gente poder trocar uma ideia, passar informação aí, fazer esse bate-papo. Eu gosto muito desses momentos, então conta comigo. A nossa mente é um nosso grande patrimônio, sim, porque os nossos pensamentos eles vão direcionar as nossas ações. Mas é interessante quando a gente fala da nossa mente, dos nossos pensamentos, a gente lembrar que existe algo antes disso. A nossa mente, os nossos pensamentos, eles são pautados pelos nossos valores. Então, quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de vida próspera, essas pessoas que construíram esse caminho, essa história, elas têm valores pautados nisso. E para eu poder ter esses valores, a minha família precisa ter essa cultura. Uma cultura próspera, uma cultura de riqueza, uma cultura de poder juntar, uma cultura de investir. Por isso que é essencial que a família converse isso com seus filhos desde quando eles são bebês. Porque uma cultura, ela faz parte do quê? De uma rotina, diariamente, a família conversando com seus filhos nisso. Então, você, pai e mãe, tá vendo esse podcast e você quer que seu filho tenha uma vida próspera, converse com ele desde a infância sobre esses assuntos. A gente tava falando um pouquinho antes aqui, que o Geraldo até falou de um livro que chama-se Psicologia Financeira. Eu já li ele 3 vezes, tanto que eu gostei dele. E uma coisa que você falou, que tem a questão da família, porque ela tem muito impacto, porque as crianças, elas fazem o que os pais fazem. Né? Não vai muito pela ação verbal, e sim pelo que o pai ou a mãe estão fazendo. Eu lembro muito bem que quando eu era criança, o meu pai e minha mãe, eles tinham um porquinho que eles colocavam dinheiro lá dentro. Então ali eu já via a importância de economizar e juntar dinheiro. O quão é importante as pessoas que nos cercam a ter essa mentalidade do dinheiro, de economizar, de poder juntar e não ficar gastando com coisas supérfluas. Eu lembro que a gente conversou, você falou que estava fazendo um trabalho exatamente nessa relação, né? De pais e filhos. Como que você tem visto essa relação dos pais transferindo isso para os filhos, da importância de ter patrimônio dentro do longo prazo, que isso vai trazer uma certa comodidade para eles no futuro? O desejo de todo pai, toda mãe, é gerar uma segurança para o seu filho. Então, uma segurança de saúde, uma segurança emocional e uma segurança financeira. Por isso que os pais investem muito no trabalho, na educação dos seus filhos e na conscientização. Tem uma frase que se usa muito aqui em Natal, que é assim: avô rico, filho nobre, neto pobre. Então, todos nós temos vários amigos que o pai dele teve uma vida de rei porque o avô dele construiu um patrimônio e não sobrou nada para ele.
O pai tinha um padrão excelente e não sobrou nada para ele. Ele é o neto pobre. E por esse filho não querer que o seu filho passe por isso, ele conversa sobre educação financeira. Então, eu acho que o primeiro passo para os pais conversar com seus filhos sobre educação financeira é a relação com o dinheiro. Porque se ele ensina para o filho que o dinheiro é apenas para lhe dar status e prazer, ele vai crescer tendo essa dificuldade de investir na sua educação, de investir no seu trabalho, de juntar o seu dinheiro para lá na frente. E lembrando que hoje, né, o jovem ele é mais imediatista com a internet. Então, assim, olha o desafio desses pais. Você ensinar o seu filho que ele precisa investir em educação, ele precisa investir em conteúdo, ele precisa investir na sua formação, no seu trabalho para, no futuro, que eu não sei nem se eu vou estar vivo, poder colher esses frutos. E na internet eu tenho tudo muito rápido. Na internet eu cresci aprendendo e entendendo e vivenciando que é tudo para ontem. Mas quando a gente fala de patrimônio, quando a gente fala de uma vida próspera, quando a gente fala de riqueza, tudo isso são investimentos de até anos. Então olha o desafio que esses pais têm hoje de poder fazer essa reeducação ou essa educação financeira para que o seu filho não passe aquilo que ele passou ou que o seu colega passou também. É um desafio. Como que é o que você falou? É avô rico, filho nobre, neto pobre. É verdade, isso é muitos amigos que a gente vê que o pai era rico e o cara quebrou. Nada. Só que o pai não tinha educação financeira, porque o que ele herdou foi só dinheiro. Só dinheiro. Você disse que tem gente que é tão pobre que a única coisa que tem é dinheiro. Não tem mais nada do que isso. Né? E aí, Geraldo, eu imagino que também a questão do exemplo é que é o mais importante. Eu vejo no meu caso específico, minha mãe passou a vida toda querendo que eu fosse funcionário público. Vai fazer um concurso público, só que ela era empreendedora. Adivinha o que é que eu me tornei, né? Então, eu imagino que o exemplo nesse caso, né, que é o pai que tá lá fazendo coisas erradas com dinheiro, não sabendo investir, só gastando o que ele recebeu, acaba trazendo uma má educação pro filho, né? E provavelmente, por você ter se tornado empreendedor como sua mãe, provavelmente sua mãe mostrava o lado bom do empreendedorismo, você via. Porque existe também um contrário. Uma vez eu fui numa palestra, num evento que teve aqui em Natal, lá no Holiday Inn, falando sobre sucessão familiar. Que hoje existe um desafio dos pais que têm a sua empresa familiar fazer com que os seus filhos sigam o caminho da empresa e dê o seguimento ao seu legado. Existe um desafio aqui em Natal e eu fui dar uma palestra sobre isso. E o que eu falei muito na palestra era, será que você, mãe, pai de um adolescente, um jovem adulto, 20 e poucos anos, que ele não quer seguir seu caminho, é porque você também tem mostrado apenas os desafios do empreendedorismo? Porque eu passo por isso lá no consultório. Tem paciente meu que os pais são empresários, que o pai e a mãe falam assim, olha, meu filho, essa empresa aqui vai ser sua. Você vai manter o nosso legado, você vai manter a nossa história. Aí ele fala, Geraldo, eu tô pensando seriamente para concurso. Porque por mais que no concurso eu tenha um teto, mas é certo. Porque às vezes eu vejo meus pais reclamando, ai meu Deus do céu, tem que pagar boleto, tem que pagar imposto, tem que custar dinheiro do 13º. Fulaninho levou uma queda de moto, eu tô sem um funcionário, agora eu vou ter que pagar um extra ou outro, vou ter que procurar alguém. Se eu fosse funcionário público, se eu fosse concursado igual o seu tio, eu não passava por isso. Aí meu pai chega e fala assim, meu filho, você vai continuar a nossa empresa. Qual a chance dele querer continuar? Zero. Então, assim, quando você fala de cultura, né, de exemplo, é importante, assim, o que você deseja para os seus filhos, né? Você, mãe, pai que está aqui nos escutando, o que você deseja para o seu filho vai estar muito relacionado também ao que você passa para ele. Então, minha mãe sempre trabalhou em consultório. E ela sempre trabalhou igual a mim, 3 turnos. Eu me lembro que eu, adolescente, né? Ela chegava em casa, ela falava assim, meu filho, sua mãe está cansada, mas eu adoro o meu trabalho. Meu filho, sua mãe está cansada, que é o trabalho mental de você ouvir as pessoas diariamente, o dia todo, cansa muito. Não é um trabalho braçal, é um trabalho mental. Mas eu me sinto muito útil e valorizado com a minha profissão. Então eu cresci isso. Rapaz, o trabalho é cansativo, é o dia todo você ouvindo, escutando o que eu ouvi. É cansativo também. Mas você se sente tão valorizado e útil em saber que você está servindo e ajudando pessoas, que aquele cansaço ele diminui. Ele não é a pauta inicial, não é a pauta principal. Ele fica secundário. Sensacional, eu acredito muito nisso, porque são as nossas experiências. Inclusive tem uma passagem no livro da Psicologia Financeira que ele fala que o modo como a gente investe é o modo como os nossos pais transmitiram isso pra gente. Então, se o meu pai, ele se deu muito mal investindo em ações, eu não vou querer fazer esse tipo de investimento.
Ao passo que, se meu pai se deu muito bem fazendo esse tipo de investimento, pô, ele vai replicar isso pra mim e isso vai ser muito bom. Então, isso acaba também trazendo esse reflexo, né? Até pelo que você trouxe aqui. Concordo, total. Sensacional. E você tá falando da questão do imediatismo. Hoje, a gente tem isso aqui que ele pode ser usado pro lado bom, pro lado ruim. Na maioria das vezes, eu vejo que 80% hoje tá pro lado ruim, o celular. Porque ele... Hoje, na minha época, não tinha... Poderia até ter, mas eu acho que não tinha todos esses nomes. Que era o burnout, a depressão, a ansiedade. Acho que são as 3 coisas mais corriqueiras que a gente tem hoje em dia. Como que você enxerga essa questão do celular que causa essa questão da ansiedade na galera? Porque, pô, eu tenho que ter tudo isso aqui pra amanhã e... De fato, o amanhã existe, só que ela não se preocupa com o futuro e quer viver tudo somente hoje. O celular, ele deu o poder da gente estar sempre hiperconectado. Então, quando a gente fala celular com depressão, todo mundo tem uma vida melhor do que a minha, menos eu. Exatamente, porque eu queria viver a vida do Instagram. Eu queria viver a vida do Instagram. Eu queria, porque na vida do Instagram, cara, você é rico, você é super feliz, tá tudo super bem. Muitos amigos, recebe muitos amigos, você não tem nenhum problema. E a gente colocar na cabeça da galera que isso são cortes é difícil. Porque por mais que eles acreditem nisso, porque eles também fazem isso. Eu também faço cortes da minha vida e eu posto lá o que eu quero que os outros vejam. Então, toda vez que eu converso com os meus pacientes sobre isso, que eles trazem algo assim, né? Por exemplo, Semana Santa agora. Eu já escutei essa semana lá no consultório. Vai todo mundo viajar, menos eu. Que a galera já tá postando foto, né? Planejando a próxima viagem. Tá aí, Geraldo. Os meninos vão viajar e eu não vou. E quando tiver lá também, na Semana Santa, vai estar vendo as pessoas, né? Enfim, descansando, viajando. Então, assim, primeiro passo é entender também o nosso propósito, né? Vamos pegar esse ponto aí. Se tá todo mundo viajando, por que eu não tô? Porque eu vou viajar no 7 de setembro? Porque eu vou viajar nas minhas férias em dezembro? Porque eu tô estudando dinheiro para reformar minha casa, trocar meu carro, enfim, eu tô com outras prioridades? É importante, primeiro passo, a gente se lembrar disso. Ah, porque eu tô desempregado, quebrado, devendo. Tá, amigo, então vamos evoluir na vida, vamos estudar sobre isso, vamos investir na nossa formação, se capacitar. E ano que vem você vai estar viajando, né? Instagram de concurso é assim, ele mostra férias do concurseiro estudando. Você, ano que vem, nas férias. É o cara numa praia, assim, na neve, um negócio bem bacana, né? Que é pro cara pensar, caramba, esse ano, Semana Santa, mas se eu passar no concurso ainda, ano que vem, na Semana Santa, eu tô viajando. E a nossa mente trabalha muito com isso. E esperança. Porque quando você fala depressão, um dos maiores fatores da depressão é a falta de esperança. Então, assim, quando o Homo sapiens começou a sonhar, isso deu uma nova expectativa ao ser humano. Caramba, eu tô aqui, mas mais tarde, amanhã, eu posso estar em algo melhor. E aí a ansiedade também está voltado para o quê? Eu estou aqui, mas eu já quero saber o que vai acontecer amanhã. Então o cara não está no presente, né? Ou ele está no passado, ou ele está no futuro. Ou ele está no futuro, né? E o celular, ele leva você para esses dois extremos. Essa questão da conexão do celular que leva à ansiedade, eu concordo total com isso. Por quê? Porque eu mando mensagem para Luiz e eu já fico ali esperando o Luiz responder. E aí Luiz demorou para responder. Eu mando mensagem para minha paquera, perguntando o que é que ela tá fazendo, como dá o dia dela hoje, ou se no sábado ela tá afim de sair para jantar e ela não me respondeu e fazem 2 horas. Tá, 2 horas é muito tempo, é pouco tempo. Será que a camarada não tá ocupada? Será que ela não esqueceu o celular, perdeu, foi roubada, aconteceu alguma coisa mais importante? Qual o problema dela estar ocupada e não conseguir lhe responder? Vamos partir do princípio que ela viu sua mensagem. Caramba, Geraldo, ela leu. Tô falando casos reais, tá? Geraldo, ela leu a mensagem. Tá com outro. Boy, e ela não me respondeu. A mensagem do cara é só a cabeça do cara, né? Só pensa coisa ruim, né? Tá ele tá gostando, até ficou aqui pra ouvir o episódio. É podcast, consultoria é outra conversa. É mais caro, é mais aí caro. Tem que ter Pix. E aí, a mente da pessoa começa a devagar. E o que é curioso é o seguinte. Como a nossa mente, né, ela tem a finalidade de nos proteger, então ela sempre vai pensar o pior cenário possível. Estamos aqui nós 4, o JV ali nós 5, escutamos um barulho, buf! Na nossa cabeça, ferrou, boy, é um assalto, os cabas estão invadindo, guarda celular. Eu já ia logo esconder minha aliança, que essa aqui já é a segunda já. Se eu perder essa aqui, minha mulher me mata. Já é logo esconder a aliança e tudo.
Mas poderia ser alguma coisa que aconteceu, não necessariamente um ladrão, um acidente, um celular, alguma coisa que caiu, um quadro caiu e tudo. Vai ser um prejuízo para vocês, mas não é algo grave. Nós não estamos correndo perigo. E a gente sempre associa isso. Algo novo, algo inesperado, estamos correndo perigo. Então, o celular, ela deu ao ser humano essa necessidade de urgência. Se eu mando mensagem para você, você não me responde urgência. Então, quantas vezes eu escuto de colegas e pacientes que, Geraldo, eu só durmo quando eu dou uma geral no WhatsApp e eu zero. Meu amigo, eu não tenho que estar zerando nada, não. Porque é o seguinte, se eu estou no meu momento, de noite minha programação, botar meus filhos para dormir, jantar com a minha esposa e etc e tal. Aí o camarada manda mensagem para mim, ele está no tempo livre dele e é um direito dele. Quando eu estiver no meu tempo livre, eu vou responder. Por quê? Porque se todo mundo que manda mensagem para mim, eu ficar disponível, quer dizer que o tempo livre dele vai ser o meu tempo livre também. E não é assim não, irmão. E se for urgência, a pessoa liga. A minha estratégia, por exemplo, deu X hora, eu tiro a internet do meu celular e deixo tocando. Porque meus pais moram aqui, de repente eles podem precisar de mim, minha irmã também. Então eu sempre faço isso. Engraçado que toda vez que eu faço isso e o telefone toca, é bronca. Mas beleza, quer dizer que eu estou disponível para eles. E esse é o objetivo, tá? Você falou aí, mestrado em neurociência, né? Foi ano passado. Ano passado eu fui estudar domingo de manhã. Entrei no escritório lá de casa, fui estudar. Pensei, não, vou tirar a internet, mas vou deixar tocando. Minha irmã liga. Oi. Eu chamo ela de boy. Oi, boy. Ela, você tá onde? Quando ela falou, você tá onde? Eu rabotei a camisa, homem. Você tá onde você? Ela só, o cara bateu aqui, meu... O cara bateu, furou o sinal vermelho, bateu em mim, eu tô presa no carro. Diga aí. E a primeira pessoa que ela ligou foi pra mim. Não, só onde é que você tá? Cruzamento, Roberto Freire, tá, tô a caminho. E já era ligando pro corpo bombeiro, seu carro teve que encerrar uma parte do carro, enfim, tá bem. Não ficou não, mas agora ela tá 100% já. Mas é isso, é você estar disponível, mas no seu tempo. Porque se você for ser o tempo do outro, a sua programação vai mudar 100%. Então, concordo. E essa questão do estresse também, né? Porque assim, hoje nós nos envolvemos em muitas atividades. Na época dos nossos pais, eles trabalhavam, ia para casa e via novela. Acabou o dia do homem. Trabalho e novela. Não era isso? Nossos pais faziam menos atividade física, tinham uma alimentação também menos saudável. Não tinha essa conscientização, né? Quando eu pego meus pacientes lá da clínica, os jovens de 15 anos, 14... E aí os boys criando uma massazinha, né? Ficando mais fortinho. Você, eita, boyzão, tá? Você não tá ficando mais forte. Ele, rapaz, tá arrochando na proteína. Aí eu me pergunto, será quando eu tinha 14 anos eu sabia o que era proteína, boy? Eu acho que eu não sabia, não. Carboidrato. Não, Geraldo. Aí uma vez antes de terminando o consultório, eu vou comer um carboidratozinho que é o meu pré-treino aqui para dar energia pra academia. Eu disse, meu Deus, naquela época a gente ia pra academia, era uma socialização a academia, pô. Você ia pra encontrar a galera. Você malhava, mas era secundário, pô. Você queria sair de casa. Então mudou muito. As pessoas se cobram mais, exigem mais. Geraldo, eu imagino também que a questão do uso correto da agenda melhora muito nessa situação, né? De ter que resolver problemas com alguém, deixar agendado para determinada hora resolver. Eu tava com esse problema de não ter agenda certa para falar com clientes, com lógico que tem coisas que é urgente ali, mas a maioria das coisas não agendava. O pessoal ligava e tinha que ser resolvido naquela hora. Depois do uso da agenda, rapaz, melhorou 90% dessa questão da ansiedade aí. E a agenda da previsibilidade. O ser humano que tem uma previsibilidade da sua rotina, ele se sente mais seguro e confortável. Mas já tem gente que não curte, né? Porque acha que a sua semana ficou amarrada. Para mim, a agenda, eu trabalho com agenda. Então, todo dia eu tenho aqueles horários de atender, horário de terminar. Para mim, isso é ótimo. Já para a maioria, para algumas pessoas falar, isso é chato demais. Todo dia você faz a mesma coisa? Sim, eu tenho um horário para isso. Não, pois eu sou empresário. Psicólogo não, psicólogo tem que ter método também, enfim, deixa. Mas empresário, não, pois eu não gosto de ter previsibilidade na minha agenda, porque eu posso estar disponível para resolver qualquer coisa. Será que ele produz mais? Não tendo esse compromisso? É algo a se pensar. Eu vejo que a gente precisa, nós, como seres humanos, nós precisamos ter rotina. Porque rotina, você consegue dedicar um tempo para cada coisa que você vai fazer. E aí você consegue viver o presente. Inclusive, seja você estar com a sua família, com o seu filho, ter um tempo para fazer atividade física, ter um tempo para se alimentar, ter um tempo para trabalhar. Porque se você não tem isso daí, cara, sua vida fica uma bagunça. Inclusive, e você não faz nada bem. Podemos fazer um episódio completo aqui falando de rotina só com o Luiz aqui, viu? Cara, é o rei da rotina aqui. Eu sou o rei da rotina, cara. Pode ver, você me vê lá caminhando. Sempre no mesmo horário. Disciplinado, Luiz. Sempre o mesmo horário. Eu tenho o mesmo horário para poder fazer as coisas. Viu, Luiz?
Tô chegando lá. A gente começou um desafio, cara. Um desafio fitness aí. Temos 10 pessoas envolvidas. Acho que vai virar um business esse negócio aí, porque outras pessoas queriam participar. Só depois que a gente começou não tem como, né? Mas eu acho que é uma mudança que as pessoas fazem depois quando começa a experimentar essa questão da atividade física. É um teste de rotina, né? Que é 60 dias treinando diariamente. Porque, a questão do desafio fitness é só um pretexto. Porque a questão é uma mudança de mentalidade que ela ocasiona na pessoa. Porque você troca hábitos que você tem, ruins, por hábitos mais saudáveis. Uhum. Então, quando o Jobson falou assim pra mim, pô, mas vai ser impossível fazer isso. Por isso que o nome é desafio. Então, o que você vai ter que fazer? Vai dormir mais cedo, acorda mais cedo, vai dar um jeito. Resolve. Aí ele falou, beleza, então tamo junto. E essa questão da mudança de mentalidade, ela vem muito com a ação e com a necessidade. Porque às vezes as pessoas falam assim, Geraldo, eu tô cogitando a possibilidade de iniciar uma dieta, uma atividade física e tudo. Entrar na academia. Cara, ninguém acorda assim, hoje eu tô afim de ir pra academia. Não existe isso não, Major. Então, por exemplo, eu sou atleta, eu corro. Com a corrida, melhorou muito o meu tempo de sono, porque assim, se eu não dormir cedo, no outro dia para eu acordar cedo para treinar, você vai destruído, você não rende, né? Então, sábado, que é o famoso de longão, quem corre todo sábado é longão. Então, eu treinei de 1h30, 1h40 de treino, direto. Então, assim, se eu for dormir na sexta, já vamos tomar um chopinho, Major, não dá. No outro dia tem que acordar de 4 horas para poder se alongar, aquecer, não sei o que, para sair de casa e tal. Porque se você for sair de casa, sei lá, de 7 horas da manhã, ninguém faz longão de 7 horas da manhã. O sol, meu amigo, cansa, enfada muito você. Então, assim, tem que ser cedo para você fugir do sol. Então, você vai valorizando. Sexta-feira, vamos comer algo mais pesado. No dia você acorda pesadamente. Então, assim, antes da corrida, eu não tinha nada disso. Com o treino da corrida no sábado, minha sexta-feira já é cultura na minha casa. Se alguém ligar pra minha esposa, ei, vamos sair pra jantar sexta? Ela, rapaz, pode sábado não? Porque sexta lá em casa a gente dorme cedo. Hoje a família dorme cedo na sexta, por causa do meu longão do sábado. Lógico, é um aniversário, não sei o quê, aí tudo bem, né? O longão vai pro domingo. Mas lá em casa já é cultural. Sexta-feira é em casa. Se sair é algo assim, pega os meninos no colégio, meus filhos estudam à tarde, já é direto. Já pra poder ir em casa, chegar cedo, pra dormir cedo, aí sábado a gente aproveita. É um estilo de vida. É um estilo de vida. É saúde familiar, né? Envolvendo todo mundo. Todo mundo entrou no ritmo. Você constrói um estilo de vida. Só que pra você chegar no ponto que você chega desse modo de abdicar de algumas coisas, você precisa passar por isso. Algo que te transforme. Se não for desafio, você não vai... Pra você valorizar, né? Você não vai sair transformado. Mas o Luiz falou essa questão da rotina, né? É interessante isso, porque quando a gente fala de prosperidade, de querer que os nossos filhos entendam a necessidade da riqueza, de juntar dinheiro, de se desenvolver... Isso inicia com a rotina da família. Porque, você entra no quarto de um colega seu e o quarto do cara é uma zona. A cama, a travesseiro, o lençol. Meu irmão, a cabeça dele é uma zona. Porque não tem como um cérebro que gosta de rotina e organização ter um quarto desorganizado. É impossível, não existe. O cara que é desorganizado, ele não percebe, ele não sente aquela desorganização. Então, a cabeça dele é uma zona. Se eu em casa com meu filho, eu começo na organização de dormir, de acordar, de comer, de brincar, de estudar e tudo, para eu implementar essa organização financeira, ela vai ser mais fácil, mais simples. Porque já faz parte de um planejamento, de uma organização. Então, por exemplo, hoje é quinta, né? Hoje é quarta. Hoje é quarta, né? Me perdi na agenda. Hoje é quarta. Então, hoje minha filha fala assim, papai, eu quero ir pro shopping brincar. Hoje não é dia de shopping. Mas sexta-feira ou sábado, a gente pode ir pro shopping lá, para um parque que você quer ir. Eu vou mostrando para ela que primeiro vem o compromisso, a atividade, dia de semana, para depois, no final de semana, a gente aproveitar. A educação financeira é a mesma coisa. Primeiro a gente trabalha, a gente produz, a gente poupa, a gente junta, para depois a gente poder ter esse benefício. E agora sim, é uma construção. Quem tem filho sabe que o camarada não aprende, ele vai ter que passar, a gente vai ter que repetir, os pais vão ter que ter uma cultura muito forte, tem que ser firme nas situações, no seu propósito, para ele poder compreender isso. Eu gosto muito da frase que o jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Por isso que isso tá dentro da cabeça da pessoa. Se a pessoa, ela não tem... Às vezes ela pode falar, não arrumei minha cama, e para ela tá tudo bem, mas as outras coisas também ela não arruma, ela não é organizada. Isso aí é fato, Você pode perceber, o jeito que você faz uma coisa você faz igual todas as coisas. Então, quando eu falo eu sempre investi meu dinheiro. Então, eu sempre fui
meio que pragmático a essas coisas, a fazer um pouco por dia. Depois que eu comecei a entender, eu fui construindo algumas comparações, fazendo analogias. Eu falei, poxa, então assim, se eu quero mudar meu corpo esteticamente para minha própria saúde, então eu tenho que fazer um pouco por dia. Você não vai uma vez na academia e resolve. Você não faz um treino de semana na corrida e resolve. Você não faz dieta um dia e resolve. Dinheiro, mesma coisa. Você não pode fazer só um mês e resolver. Então, todo mundo tem uma entrada e uma saída, fazer um pouco ali por dia ou por mês que vai resolver o que você quer fazer. Então, por isso que eu acredito muito nessa questão da rotina. É fazendo um pouco por dia que você constrói o que você quer construir. Seja isso... Por isso que eu falo, a gente aprende, a gente faz qualquer coisa na nossa vida. Qualquer coisa. Você fala assim, eu quero aprender a tocar piano. Se você pegar 15 minutos por dia, você vai aprender a tocar piano. Vai levar um tempo? Com certeza, mas precisa ser construído. Se quiser acelerar, vai 30 minutos, né? Exatamente, mas é tudo de acordo com o tempo que você tem ali disponível para você poder fazer. Geraldo, eu vou aproveitar aqui até para fazer consultoria de graça. Olha, aproveitar. Aproveita que ainda tá dentro do podcast, você não vai precisar fazer o Pix. Eu tenho uma filha de 10 anos e eu criei um hábito com ela, né, galera? Ensinei a ela que todo o dinheiro que ela ganha, 50% ela guarda para investir, o resto ela faz o que ela quiser. Lógico que eu também tenho um controle desses outros 50%. Você acha esse exagero? Que eu já pensei várias vezes, eu não tô exagerando muito, 50% de tudo. E tem dado certo, ela tá juntando uma grana lá e tudo, mas eu fico pensando, será que eu não tô exagerando? Sei lá, na frente ter algum efeito negativo dela. Tudo que ela tem que guardar uma metade. Mas ela, pode ser que ela tenha mais dinheiro que você e você se aposente porque ela vai bancar você, Meu cara. objetivo é esse. Olha que coisa boa. Então é estratégico isso que você tá fazendo. Você, mãe e pai que tá vendo esse podcast, aprenda a investir no seu filho para depois ele sustentar. Você. Esse é o objetivo. Né? Você que tá pensando que o INSS vai te segurar aí, não. Se você tem um filho, você tem múltiplas fontes de renda. Tá aqui o exemplo. Steve Jobs, nosso Job Show. Ela se preocupa com o preço das coisas, o valor, ela sempre tá preocupada com isso. E mesmo a gente foi pro cinema agora, a gente comprei um balde de pipoca, R$40, cara. Só que depois, filha, eu tô comprando isso, mas eu tenho consciência que eu tô pagando muito caro. Expliquei todo o contexto. Olha, isso é uma coisa que não é todo mundo que pode chegar e pagar R$40 num balde de pipoca e expliquei. Aí ela tem essa consciência. Pra valorizar também, né? Ela entender tudo isso. Só que às vezes eu tenho muito receio de eu não estar exagerando também nas coisas, né? Tá, entendi. A porcentagem, você guardar 50%, guardar 40%, 30% ou 10%, ela não vai pesar tanto. Mas o que vai mais pesar, que pode gerar uma preocupação, é como ela interpreta isso. Porque se eu coloco para ela uma obrigação dela ter que juntar, e faz parte da cultura da família. Lembrando que quando a gente fala de cultura, não existe cultura certa, não existe cultura errada. Geraldo, meu filho ganhou uma mesada e todo mês eu estimulo ele a gastar todinho, porque ele estuda e ele merece. Tudo bem, se é a cultura da família, mas saiba que você está mostrando para o seu filho que dinheiro é apenas para proporcionar lazer e bem-estar e não para poupar para lá na frente lhe dar uma segurança. Então, assim, se hoje tem muito, mas ninguém sabe o dia de amanhã, e se ele gastar tudo, enfim, a gente sabe que dinheiro não aguenta desaforo, né? Mas a minha preocupação é se ela ficar uma pessoa amarrada ou mão de vaca, Isso. ao ponto de você dar o dinheirinho para ela lanchar e ela ficar com fome porque ela quer juntar. Então, existe uma relação entre o dinheiro tá para me servir e o dinheiro é para eu poupar para lá na frente e eu construir algo melhor. Porque se eu não tenho essa relação de que o dinheiro é para me servir, eu vou estar sempre correndo atrás do dinheiro. Então, assim, eu vou estar juntando, eu vou estar fazendo questão por besteira, eu vou estar questionando meus amigos. Você tá numa mesa de bar e seu amigo tomou um suco a mais do que você e você, não, amigo, não vou rachar esse suco não é por igual não, porque você tomou uma água a mais e tudo. Então, assim, essas pessoas, elas acreditam que dinheiro não é para servi-las. E, geralmente, essas pessoas eram aquelas pessoas que eram pobres e ganharam dinheiro. Trabalhando. Né? Ou seja, juntaram muito dinheiro, elas têm aquela amarra assim no dinheiro. E aí tem um primo que ele fala assim, geral, todo rico é amarrado. Eu já sou amarrado, só falta ser rico. Mas por que o camarada que na sua fase adulta, na adolescência era pobre, trabalhou muito e hoje tem muito dinheiro, ele é muito amarrado? Vamos imaginar que essa pessoa, ela tenha rentabilidade, banco, aluguel, imóveis, que assim, mesmo que ela pare de produzir, nunca vai faltar para ela. Porque ela tem uma rentabilidade de aluguéis e de ações, de dinheiro em banco, muito alto. Mas por que ela continua amarrado? Porque a mente dela vive uma escassez.
E ela tem medo de um dia faltar. Um medo de um dia faltar. Então ela acha que, eu não vou comprar um celular melhor, não vou comprar um carro melhor, porque eu tô gastando a mais e lá na frente isso pode me fazer falta. Existe também o outro lado, eu vou defender, que tem pessoas que são simples. O cara fala assim, bicho, eu comprei um carro aqui de X mil, pra que eu vou comprar um carro 10 vezes mais caro, se isso aqui é a mesma coisa? Cara, pra que eu vou comprar um relógio de 50 mil, se um relógio de 10 da hora também? Existe esse outro lado também, tá? Não tem nada, não tem problema com isso. Mas, geralmente, a maioria tem esse medo de voltar a essa escassez. Eu não sei se eu falei pra você, eu desenhei 2 quadrantes na minha cabeça de 2 tipos de pessoas. Exatamente a pessoa da escassez, que ela trabalhou a vida toda junto àquele dinheiro, que aquele dinheiro é muito importante pra ela, tem aquela marra, tem medo de perder e tem medo de voltar a ser o que ela era, então por isso que ela tem essas travas. E eu vejo por um outro lado as pessoas que, elas podem até ter tido um começo difícil, mas se ela sabe fazer grana, cara, ela vai comprar o carro que ela quer, ela vai viajar pra onde ela quer, ela vai arriscar. E pode acontecer dela perder e dar ruim alguma vez. E ela vai falar assim, poxa, eu sei fazer grana, então tá tranquilo. Tô correto nisso, cara? Eu concordo. Meu psicólogo financeiro. Eu concordo, porque o cara que sabe fazer a grana, ele não tem medo de quebrar. Lógico que ele não quer perder tudo que ele investiu, né? Mas ele não tem tanto medo de arriscar. É diferente do filho. O cara que cresceu a empresa, ele sabe todos os segmentos da empresa. Ele sabe como recrutar os colaboradores, como treinar, ele sabe os fornecedores, ele sabe como vender, ele sabe quem é seu cliente. Acabou-se. Esse camarada aí pode ter qualquer negócio parecido aí que ele vai abrir vários. Já o filho dele pegou tudo pronto. Já senta na cadeira de diretoria e tudo. Então, assim, se você pegar aquele filho para abrir algo parecido ou para dar continuidade, há uma probabilidade dele não conseguir manter. Por quê? Porque ele não sabe como fazer. Ele pegou o bonde andando. Por isso que, às vezes, alguns pais colocam os filhos para trabalhar numa empresa de um colega, para trabalhar na empresa de São Paulo, para aprender, para vir para cá, para valorizar. Ou começa no setor de baixo, dentro do seu negócio. Não já bota o filho na cadeira de diretoria, porque ele não vai valorizar. Então, existe isso. Se eu já estou sentando na janela, a chance de eu valorizar isso aqui é menor. Rapaz, e essa questão de valorização, né? Eu ter um colega, agora não tenho coragem de fazer isso, não. Toda vez que ele vai contratar alguém para a empresa dele, ele marca a reunião 2 vezes com o cara. Marca a reunião a primeira vez, o processo seletivo. Aí deixa o cara esperando 1 a 2 horas. Aí a secretária fala, olha, fulaninho infelizmente teve imprevisto, não vai poder lhe atender, vem amanhã. Aí marca de novo, aí deixa o cara esperando 1 a 2 horas. Infelizmente ele teve outro imprevisto. Na terceira, que ele faz uma reunião com a pessoa. Eu só não tem pena do cara não, ele disse, pai, teu não. Eu sei, por que tu faz isso? Pra ele valorizar. Porque se ele quer mesmo trabalhar na minha empresa, ele vai bater quantas vezes eu mandar, porque ele quer estar ali. Ou seja, aquela espera para ele não vai ser o problema. Mas se ele falar assim, esse cara não tá me valorizando, eu não vou ficar aqui, eu vou embora. É porque ele não queria vestir a camisa da empresa. Psicologicamente falando, tô dizendo que tá certo, tô dizendo que tá errado. Eu confesso que eu, Geraldo, não tinha coragem de fazer isso com ninguém. Saber que a pessoa se programou, gastou um Uber, gastou gasolina, pagou estacionamento, foi lá, vou deixar esperando ainda e tudo. Eu não tinha coragem, tá? Eu acho que, inclusive, pode ser que você perca um bom candidato, Eu também né? acho. Que se valoriza um pouco mais, né? É. Tem esse lado aí também. Mas o outro... Acho que é interessante, mas tem Mas esse... o outro lado... Não vejo interessante isso aí, não. Pois é. Mas o outro lado, psicologicamente falando, tá? É um cara perseverante. É um cara resiliente. É um cara flexível. Geralmente, essas pessoas têm esse perfil, tá? Uhum. É um cara resiliente. É um cara flexível. É um cara adaptável. É um cara perseverante. Geralmente, a pessoa que volta 3 vezes, ela tem esse perfil. Por quê? Porque, vamos pegar o contrário. Se eu sou uma pessoa inflexível, se eu sou uma pessoa menos tolerante e se eu tenho uma mentalidade de que ninguém me faz de trouxa, de que ninguém manda em mim, na primeira vez eu já não volto mais, porque eu vou me sentir afetado. Geralmente, aquela pessoa resiliente, ela não leva para o lado pessoal. Ela não vai falar, eu fiquei esperando uma reunião com o Luiz. Eu quero trabalhar na empresa de Luiz. Se eu for uma pessoa resiliente, eu vou falar, não, tudo bem. Ah, é, João Vitor? Não, ele poderia dizer, não, tudo bem. Amanhã aconteceu um imprevisto, paciência, tá? Segunda vez também e tal. Mas se eu não sou esse cara, obrigado. Vou ligar pro meu amigo, Jobson, meu amigo, eu não volto mais nunca aqui. O cara acha que eu sou trouxa, é? Me deixou 2 horas esperando, tá? E aí, provavelmente, esse cara pode ter ou não problemas lá na frente. O que eu quero trazer? O que eu quero trazer é que as pessoas que têm uma mentalidade de resiliência, elas não trazem para si. Não trazem para si. Elas têm uma maior probabilidade de entender a situação.
Por isso que o camarada faz isso. Porque o que espera e volta 3 vezes, geralmente, ela vai ter esse outro perfil, que é o perfil que ele busca na empresa dele. Aí também é o perfil de cada candidato e da empresa, né? Entendi. Depende também como isso é feito, né? Como é que a pessoa falou pra ele e tudo. É toda acho- uma situação que cada caso acho que vai ser um pouco diferente. Acho que depende do qual o papel que vai ser exercido, o cargo. Eu acho que é isso, pô. Porque eu vejo que hoje há um valor invertido. Porque anteriormente as empresas, elas tinham essa questão assim: eu preciso da empresa. Mas hoje eu vejo que muitas empresas olham por outro lado. Pô, a gente precisa do cara. É. E aí, quando eu preciso do cara, pô, eu quero o cara que é top, eu quero o cara que é Isso. bom. Então, quando tem isso aí, eu acho que, nesse caso, do seu amigo, isso aí não, acho que não colaria. Tudo depende do cargo, da função. Mas os eu acho valores que ele tá querendo trazer. hoje essa inversão, isso aqui é papo que a gente pode ficar aqui, né? É. 1 hora decorrendo. Aí hoje é lei, né? É a NR1, né? Que é a empresa é responsável pela saúde mental dos colaboradores. Então hoje, na verdade não, a partir de maio agora, as empresas são obrigadas a cuidar da saúde mental dos seus colaboradores. Então, ou dar treinamento, ou dar um serviço de psicologia, ou psiquiatria, palestras, mas hoje elas têm que incluir isso aí na sua cultura. Já comecei lá já. Lá na Começou? Embraer, fez um evento. Legal. Mas nem sabia disso. É? Eu fiz porque ia aumentar a produtividade. Tá certo. E quando você tá lidando nessa questão de relação de pais e filhos, nessa parte financeira, você sente que, ainda mais assim que você falou, né, daquela tríade lá do neto, do filho, do pai e do filho, existe algum tabu pra falar de grana dentro das famílias? Eu acho. Porque as famílias até têm receio de conversar com seus filhos sobre isso, né? Principalmente uma família que tem uma situação financeira muito boa e tem medo dos filhos se acomodarem. Então, o maior receio do pai, é assim, caramba, se meu filho souber quanto eu ganho, quanto eu tenho, esse camarada vai querer trabalhar nunca mais, vai querer ser herdeiro. E por essa preocupação dos pais, às vezes eles não conversam sobre isso. Mas eu acho que os pais também poderiam incluir outras formas. Por exemplo, tem muito paciente meu que não tem mesada. Jogar jogos sobre isso, tem jogo da mesada. Na nossa época era banco imobiliário, lembra? Uhum. Eu nem sei se existe, pra ser bem sincero. Mas o da moda é jogo da mesada, que é quase a mesma coisa. Então, são coisas que você vai incluindo na cultura ali do seu filho, a relação dele com o dinheiro. E no jogo você já pode meio que direcionar e entender. Mas eu gosto de mesada. Por quê? Porque a mesada, você vai dar o poder dele de administrar, dele poder poupar, de você entender qual é a necessidade dele. E não toda vez pai, mãe, faz um pix aí que hoje eu vou ficar direto, eu vou almoçar. Eu não me imagino fazendo isso, bicho. De verdade. Meus filhos são crianças, mas... Ei, pai, eu vou ficar direto aí fazendo... Aí eu tô aqui na reunião com vocês, aí terminei aqui. Meu filho tá... Ei, peraí que meu filho tá pedindo um pix aqui. Eu vou fazer um pix. Meu amigo, você tem uma mesada. Quanto é o lanche do colégio? Tanto. Você lancha todo dia, de segunda a sexta. Ele pode não lanchar e querer poupar. Beleza. Levar de casa e tudo. Fica direto quantas vezes na semana? Uma. Quanto é o almoço? Tanto. Tá aqui. Né? Agora, lógico, quero almoçar no melhor restaurante da cidade. Não, Major, né? Assim não. Você é estudante e a coisa que eu digo, estudante é bicho liso. Então, passe 3 meses sem comer nada junto, aí você pode ir. Aí, beleza. Se você quiser trocar 3 meses por 20 minutos de refeição, é um direito seu, né? Igual a academia, né? O cara passa quantas horas pra queimar, sei lá, 1.000 calorias, 1 hora. Quanto é um sanduíche do McDonald's? 2.000 calorias. E Aí, 2.000 calorias em 5 minutos. Pois é. É inversamente proporcional a relação de tempo aí. injusto, né? É injusto, pô. É injusto. Se fosse pelo menos o cara, pela mesma quantidade, né? Passasse 1 hora comendo, né? 1 hora 1.000 calorias. Mas é 1.000 calorias, meu amigo, em 5 minutos. E aí, eu gosto muito da mesada, cara. Com certeza meus filhos, quando eles tiverem maturidade, né? Que eles são crianças, eles vão Quantos ganhar anos tem mesada. as crianças? 5 e 3. Quantos anos seria ideal dar uma mesada? Rapaz, uns 12 anos, já tem uma maturidade. de Antes compreender. disso aí é só a mesada na cabeça mesmo, né? Só- A minha tem já, tem 10 anos ela. já tá? tem uma mesadinha. E Então, ela 12? já entende Já porque tem a entende, maturidade, né? É. Lembrando que ela E criança tem sua entra maturidade. aquela questão dela tirar metade e entra também na mesada. Dá um valor. Só que esse último tempo aí deu umas vaciladas. Aí. 12 anos mais seria ideal, assim, Eu ter acho. a questão da grana. Eu acho. Mas se 10 anos já tem uma maturidade de Já compreender a era. relação com o dinheiro. Por que 12 anos mais? Porque quando começa a sair com os coleguinhas, quando... E é a pré-adolescência, né? Porque ele, 12 anos, ele é pré-adolescente. E aí o nosso cérebro também, ele tem os picos do desenvolvimento. Então, quando eu tô entrando na pré-adolescência, eu não sou mais criança.
Então, lembre-se, quando eu sou criança, minha mãe e meu pai são as minhas referências. Por isso que, assim, algo que não prejudica, mas algo que é muito custoso, socialmente, emocionalmente falando, para uma criança, é um divórcio. Por quê? Porque eu tenho ali meu pai e minha mãe, né? Eles estão ali o centro da minha vida. É a minha relação, é meu mundo, meu pai e minha mãe. Você chega em casa, a criança lá corre pra ficar com você, só quer brincar com você. Quando é adolescente, só quer saber dos amigos, né? Eu falo muito isso com minha esposa. Minha filha, a gente tem que aproveitar aqui os nossos filhos. Que quando a gente chega em casa, eles pulam em cima da gente, só quer estar com a gente. Quando for adolescente, meu amigo não vai nem olhar pra minha cara. Eu vou chegar em casa, cadê Bebel? Cadê Pepeu? E aí, pai, de boa? De boa o quê? Falar da mãe. Dia desse tu corria pra pular no meu colo e agora é de boa. Passar o final de semana em tal lugar. Tô afim de não, pai. Pois é isso. E aí eu até falei sobre isso na entrevista semana passada na rádio, falando exatamente sobre isso. E pai de adolescente é uma conquista, né? Mas isso é outra parada. Você tem que conquistar seu filho sempre. Criança não. É isso aí, viu? E aí Fala de novo a frase. Olhando pra essa câmera aqui, cara, pra ficar um corte bom, vai. Manda. Ser pai de adolescente é uma conquista diária. Todas as programações que antes era de acordo com o pai e com a mãe, né, que eles organizavam, hoje você tem que fazer com que seu filho participe dessas decisões também. Lógico que quem manda é o pai e a mãe, mas você tem que incluir ele para que ele se sinta valorizado e que ele está ali junto de vocês, com certeza. Perfeito. Então, a partir de 12, 13 anos, né, que ele já está deixando de ser criança, já entende a relação com o mundo, com seus amigos, e também ele vai querer ter sua autonomia, né? Isso faz parte do processo de amadurecimento do jovem. Você investir na autonomia dele. Lembrando que a autonomia dele não é você deixar um menino solto no meio do mundo. A autonomia dele pode ser em casa. Como? Vai sair para jantar. E o povo Natal é arrumado. Bem vestido, hein? Estava falando isso aqui antes. E é assim, eu sempre gosto de, para o seu filho não errar, você coloca ali possíveis conjuntos que não tem erro, né? Uma camisa branca, um azul, uma preta, uma calça jeans, uma calça preta e um sapato, enfim. Não tem erro. Minha filha, escolha aqui. Meu filho, escolha aí. Você está trabalhando a autonomia dele dentro de um processo seguro. Aí depois ele não vai mais nem querer sua opinião. Depois, você que tá pedindo a opinião dele. Você vai falar, e aí, filhão? Seu pai, como é que tá, Major? Tô bem aí? Qual é a moda aí? Exatamente, você quer saber se você tá na moda ou não. Você quer saber se tá na moda ou não. O pai chega pro filho e diz, filho, senta aí que a gente vai falar sobre sexo. Aí diz, certo, pai, o que é que o senhor quer saber? Vem por aí. Essa eu não conhecia, essa é muito boa, Eu viu? gostei dessa, eu vou usar essa. Muito boa essa, eu vou usar. Mas, mas é importante te lembrar, né, pegando esse gancho aí, que, lógico que isso é brincadeirinha, né, que o que fragiliza qualquer relação de pais e filhos é onde tá a minha referência. Porque o que é que tem fragilizado hoje, né? A gente falou aqui sobre se cuidar, a gente falou sobre ter uma qualidade de vida, né? Fazer atividade física, alimentação, fazer com que os nossos filhos eles possam ter uma vida próspera. Mas tem acontecido com alguns pais e algumas mães que eles estão buscando tanto uma perfeição na sua aparência e no seu status, que isso faz com que a referência do filho ela fique muito frágil. Porque quem é minha mãe, quem é meu pai? São pessoas que estão sempre viciadas em academia. Meu pai e minha mãe só usam roupas de jovens. Uma coisa é meu pai, minha mãe, pegar minha roupa uma vez ou outra. Tudo bem. Outra coisa é eu ver meu pai, que é um cara de 50 anos. Vamos pegar eu, tá? Então, meu filho, quando tiver 15 anos, eu vou ter 52. Então, imaginei, eu e meu filho, 15 anos, saindo meio que igual, com as roupas tudo igual, ajustadinha, e os boys usam boné pra trás, e eu com 52 com boné pra trás também. E aí, na cabeça do meu filho, meu pai é um boy igual a mim. Onde é que tá a referência do cara, bicho? Entendeu? Muito bom. Assim, e assim, a gente tá falando de roupa, mas são gírias, que o pai sempre usa uma coisa, você usar uma gíria ou outra pra você se conectar. Aí você se posiciona no papel de pai. Mas uma coisa é você querer ser igual ao seu filho, fazer o que seu filho tem, seu filho com 15 e você com 52. Na cabeça do filho, meu irmão, minha referência e minha segurança tá na casa de chapéu. Não é esse camarada, né? A mãe se divorciou do pai e a mãe frequenta as mesmas festas que a sua filha, usa roupas de jovens, se relaciona com caras muito mais novos, como o pai também se relaciona com mulheres muito mais jovens,
Na cabeça do filho, rapaz, onde é que tá a minha segurança? Na casa de chapéu. Então, para você ver que o papel de pai e mãe, gente, é muito sério. Se você não está disposto a assumir esse papel e cumprir essa missão, não entre. Porque o papel de mãe é muito sério. Você é referência para aquela criança. Então, quando a gente fala de dinheiro, você também tem que refletir sobre a sua relação com o dinheiro. Você, mãe e pai. Porque o seu filho vai aprender sobre isso. E como você fala também, né? Olha, meu filho, seu pai comprou esse copo. Esse copo é muito bom porque a água fica gelada durante 48 horas. Ele custou R$1.000. Mas pensa num copo bom. Aí, e tu, filho? Não, tu toma nessa caneca aqui. Aí na cabeça do filho, ele tem dois caminhos. Ou vou trabalhar muito igual a meu pai, para poder comprar uma caneca de R$2.000 que deixa a água gelada até 48 horas. Ou essa caneca não quer prestar pra nada, eu quero beber do meu pai. Porque meu pai me ensinou e o bom é essa. Então, Geraldo, você está dizendo que os pais não podem ter coisa boa? Não, eu estou dizendo que se você vai ensinar seu filho que isso é bom, que é a cultura da família, mostra ele que existe um processo. Porque se você não mostra seu filho que tem um processo, ele vai querer só o que é seu. Aí é o filho herdeiro. É um filho que não constrói, quer só o que é seu. Como eu sempre digo, é a cultura que você vai ter na sua casa. Geraldo, dizer que o patrimônio ali não é do filho, é dos pais e que ele que vai ter que criar o dele. Isso é saudável ou não é legal? Total. Eu disse essa semana pro meu filho, filha, tudo que tem aqui é nosso, você vai ter que conquistar o seu. Total. Acho que você vai usufruir de tudo que a gente usufrui também, mas você vai ter que ter suas conquistas. Só que a gente fica pensando, cara, eu não tô sendo duro demais. Mas... 10 anos, hein? Tem a criança, hein? É 50% tá pesado, já tem essa responsa e ainda vai sustentar o Jobs daqui um tempinho. Como a casa também, a casa é do pai e da mãe. Você habita aqui de favor, meu amigo. E seu quarto não é seu quarto, é o quarto que eu deixo você dormir. Essa casa é minha. Porta do quarto aberta. Se quiser fechar pra tomar banho, uma coisa assim, tudo bem, trocar de roupa. Mas a casa é minha. Não tem esse negócio, não. Por qual razão hoje que eu vejo que é muito difícil ter esse corte do cordão umbilical? Eu vejo hoje falta homem, falta... Tá ligado? Eu não sei dizer isso. Mano, falta, falta uma galera, assim, né? Com responsabilidade. Porque tudo, sei lá, não tem responsabilidade. Tudo é a mãe, é o pai, não sei o que. Eu falo, caramba, quanto tem esse menino aí? É 30 anos, 28. Eu falo, cara, eu não sei até que ponto, mas é muito o desejo dos pais de ser amado. É como se fosse a vaidade dos pais. Eu acho que meio que se atrapalha na educação. Então, se eu fizer alguma coisa que meu filho vai ficar com raiva de mim, eu não vou fazer. Eu vejo muita... Não sou eu que faço isso, né? Tô dizendo que o pessoal faz isso, né? Os pais fazem isso. Eu acredito que atrapalha muito, né? Eu acredito, não sei se estou certo. Isso é uma perfeita colocação. Por quê? Na época dos nossos pais, quem comia o melhor pedaço da carne? O pai, a mãe. Acabou. Hoje, quem come o melhor pedaço da carne? O filho. E aí eu chego pra esses pais aí, né? Da minha idade, 40 anos. Aí eu disse, boyzão, tu tá sem comer o melhor pedaço da carne faz tempo, viu? Porque quando eu era criança era teu pai. Agora que tu é pai, é teu filho. E tu? Só osso. Então, assim, há um conflito de geração. Porque na época do meu pai, da minha mãe, meu amigo, o coco era seco. Era regra, era lei, era cacete, não sei o quê. Aí essa outra geração, não vou nem falar alto com meu filho. Porque os psicólogos, é culpa dos psicólogos também, fala que você tem que liberar as emoções. Fale sobre os seus sentimentos, né? Na época dos nossos pais... Isso falam pra quem? Pro filho? Hoje o pai fala pro filho, né? Porque na época dos nossos pais, fiquei chateado. Meu pai falava assim, engula o choro. Era assim mesmo. Entre no quarto, cala a boca. Acabou-se. Aí inventaram que isso aí chama-se de privação emocional. O seu filho foi privado emocionalmente, por isso que ele tem problemas de saúde mental. Aí hoje, o pai fala assim, filho, fale sobre as emoções, bote o choro pra fora, tá? E assim, lembre-se, eu não tô dizendo que tá certo, eu tô dizendo que tá errado. Tá errado esse negócio, mano. Esse negócio tá errado. Há um conflito de cultura e os pais dessa geração, eles estão perdidos. Porque eles também sofreram um pouco com isso, que era radical demais. E aí abriram a mão. Então, assim, a gente precisa retomar esse equilíbrio. A gente precisa tomar essa regra. E também existe a cultura de eu quero ser o melhor amigo do meu filho. Então, quando um filho chega pra mãe e pro pai e fala, você é chato,
eu não gosto de você. Os pais choram. Choram. Na época dos nossos pais, se eu chegasse... Meu pai... Pode falar que seu pai fala, depois eu falo que Na meu pai minha ia falar. época, se eu chegasse pro meu pai e falasse assim, pai, mãe, eu odeio vocês são os piores pais do mundo. Tá, tudo bem, mas entra pro quarto, tá de castigo mesmo assim. Acabou, amigo. Hoje eles choram, entram assim, parafuso. Meu pai ia falar, você quer mudar de casa? Se quiser pra outro lugar, pode ir, que aqui a casa é minha, quem manda sou eu. Fique de boa, pode ir, amigão, fica à vontade. É muito desejo de ser amado, né, dos pais, aí Existe atrapalha demais. E assim, a relação com os filhos, né? Porque os pais antigamente, né, eles procriavam, tinham os filhos e faziam parte da família. E hoje, eles veem também o filho como um troféu. Um troféu. Existia o termo mulher troféu. Né? Hoje é o filho. Hoje é o filho troféu. Mas por quê? Por causa da internet. Eu quero mostrar o meu filho tirando boa nota. A escola do meu filho dá um prêmio para quem passa por média em todas as matérias com notas acima de 8, e eu quero mostrar lá para a rede social que o meu filho... Olha, se eu tô mostrando que é o meu filho, é culpa de quem aquilo ali? Culpa de quem assim, né? Meu narcisista. Mas assim, tem o meu dedinho. Lógico que tem. Meu filho é inteligente, amigo. Puxou quem? Ao pai, à mãe. Meu filho faz futebol, o time dele foi campeão. Eu sei que existe um momento de orgulho. Eu sei disso também. Mas também existe outro lado. Não é à toa que muitos pais tem feito da sua vida a vida do filho. Por quê? Para minha vida é uma droga. Então eu vou focar no meu filho. Eu vou postar ele aqui o tempo todo. Eu vou postar as conquistas dele. Eu incluí o meu filho na internet. Aí futuramente o filho tá dependente da internet. Mas, meu amigo, mas ele cresceu numa tela. Era o tempo todo ele sendo filmado. O menino viveu um Big Brother. Qualquer coisinha, os pais, ó, pra. Então aquilo é natural para ele. Papai posta também essa. Papai, essa tá boa pra postar? Oi? Postar. Você já sabe o que é postar, meu amigo. Você não era nem pra saber isso aqui. Mas porque é a realidade do mundo dele. Meu Deus. Como é que a gente... Você falou da questão de herança. Como é que a gente cria filhos não só para herdar o que nós temos, mas principalmente herdar valores, responsabilidades? Como é que a gente cria isso nessa bagunça que a gente tá E lembrando que isso aí é vivendo? um curso, né, bonitão? Isso aí é um curso, falar sobre isso aí, tá? Então aí faz o Pix, você quer fazer. Você pode vender esse curso, viu, cara? Infoproduto, hein? Mas olha aí, vamos criar esse infoproduto. eu desenvolveria no meu filho algo chamado sentimento de capacidade. A gente chama isso na psicologia de alta eficácia. Por quê? Se a minha alta eficácia ela é boa, ela é alta, que é o quê? Que é o meu sentimento e capacidade de resolver situações, eu vou pra cima. Eu vou querer crescer na empresa dos meus pais, eu vou querer abrir minha empresa, eu vou querer ter o meu segmento, eu vou querer ter a minha história, o meu legado. Quantas vezes eu já escutei lá do meu paciente falar, pô mãe, pô pai, a empresa que você construiu massa, história bacana, mas eu quero ter a minha história também. Então, esse paciente, esse jovem, ele tem uma alta eficácia. Já o jovem que tem uma baixa alta eficácia, ele não se sente capaz de resolver conflitos, situações, ele não acredita no seu crescimento profissional, ele vai querer ser o filho herdeiro. Ele vai querer o mais fácil. Então, é aquele filho que vai sempre sugar. Ele trabalha na empresa, em vez de ele querer crescer a empresa, ele vai querer aumentar o salário dele, o bônus dele. Por quê? Porque ele não acredita no trabalho. Então, desenvolva muita alta eficácia no seu filho para que ele também deseje construir a sua história. Top. Sensacional. Uma aula, viu, cara? Esse cara aí dá para outros podcasts. Fui pro churrasco de um primo meu que passou em duas universidades federais. Teve esse churrasco lá no meio. Os amigos do pai dele chegaram para ele, que é meu tio, mas o Medeirão. Agora vai comprar um carro pro filho, ele passou em duas universidades. Ele que vai ter que comprar um carro pra mim, que eu investi nele até hoje. Tá na hora dele juntar dinheiro, eu tô pensando num carro novo. Muito bom. Vamos lá para as perguntas finais, que o nosso tempo aí já voou, né? Top. Quando a conversa é boa, meu amigo. O negócio é ter que pegar os filhos no colégio, né? Tem que deixar. Ficar até umas 3 aqui, né? Não, tem que deixar os filhos no colégio. Se sua vida fosse um filme, qual seria o trecho mais triste da sua vida? O trecho mais triste da minha vida, eu acho que quando eu fiquei hospitalizado, apesar de foi um trecho também que eu aprendi muito, mas eu fiquei uma semana na UTI, aí foi bem triste, fiquei bem preocupado com a vida. Você viu ali um risco entre vida e morte. Um risco principalmente quando eu tava assim
no pronto-socorro, né? Que fez os exames e tudo. Eu tava muito mal mesmo. Aí o cara falou assim, rapaz, você vai ter que ir pra UTI. Aí mesmo que eu perguntei assim, bem mal, assim, doutor, precisa mesmo? Ele, rapaz, no seu caso, sim. Aí eu, meu Deus do céu, mesmo que eu tava segurando a mão da minha esposa, assim, eu fiquei com muito medo, né? Caramba, no seu caso, no seu caso, sim. Ainda. Isso me marcou. Mas tamo aí. E qual seria o trecho mais feliz da sua vida? O nascimento dos meus filhos. Tem que ser um nascimento dos meus filhos. É um divisor de água o cara ser pai. É um divisor de água. Você ser pai é você ter responsabilidade. Porque assim, emprego, o cara abrir uma empresa, é massa. Eu tenho minha clínica, tenho os psicólogos que trabalham pra gente, abriu agora um novo negócio e tudo, Mindforce, né? De acordo com essa lei agora NR1 e tudo. Você vai bombar também, tenho certeza. Mas é massa, é conquista, né? Mas sim, você pode trocar de empresa, você pode trocar de emprego. Mas ser pai é uma responsabilidade diária pro resto da vida. Não é uma preocupação, é uma responsabilidade. Você agora é pai, meu amigo. Você tem pessoas dependendo de você, você vira mais homem, sabe? Só quem passa sabe, né? É massa. Inclusive, o único arrependimento que eu tive na vida foi de não ter tido filho antes. Assim que a gente se casou, eu passei um tempo, vamos ficar como casal, viajando, passeando. Aí depois que Nicole nasceu, caramba, me arrependi. Devia ter sido antes, devia ter aproveitado. O cara aproveita bem, né? Tem que fazer mais uns, né, Jobs? Vamos fazer. Já que você tá aí construindo patrimônio, cara. Todo jeito estamos treinando. Não tem, mas vai treinando. Pessoal, com isso fechamos mais um episódio. Nosso querido e amado podcast Mais Patrimônio. Agradecer o Geraldo mais uma vez pela participação. Com certeza trouxe que construir patrimônio é muito mais do que dinheiro. A gente fala de mentalidade, a gente fala de educação, como a gente pode transformar as pessoas que vão ficar nesse mundo, trazer um mundo melhor. Que a gente vê a evolução das gerações e há as diferenças entre as gerações. Então, inclusive, Luiz, se você gostou desse episódio específico, tem um muito parecido e muito bom também, que é o da psicologia financeira. A gente até falou aqui sobre isso. Um livro, né? Muito bom. Tem um episódio completo falando sobre isso aqui, que ficou um dos melhores até hoje. Com certeza. É melhor do que esse tanto, mas isso aqui foi top demais. Eu gosto muito muito bom. Então, desses vai episódios. Ficar aí na descrição. O link desse outro episódio tá aí na descrição. Eu gosto muito desse episódio que a gente fala de psicologia, de comportamento. Cara, pra mim dá pra sair muito assunto, né? Sensacional. Seu arroba? @Namp Clínica. Namp Clínica. Então, a Namp Clínica é uma clínica especializada em atendimentos de adolescentes. Atendemos adultos também. Pautada na saúde mental, no estresse, no burnout, na depressão, nos transtornos ansiosos. Se quiser seguir, tá? Acompanhar a gente nas redes sociais, Namp Clínica. Semanalmente temos conteúdos de valor levando para os nossos seguidores. Isso aí, galera. A gente vai deixar a descrição aqui da clínica do Geraldo, também do arroba dele, aqui embaixo na descrição do vídeo. E se você gostou do episódio, compartilhe com seus amigos, deixa seu like e não deixe de nos seguir. Até a próxima. E mais patrimônio. Mais patrimônio sempre. Valeu, obrigado!